Bom, pessoal, essa aula nossa é um pouco injusta, porque é a última aula, todo mundo já está cansado, com sono, quebrado, arrebentado. E logo após uma aula do Padre François, então, Nil vai lá embaixo, então vocês me perdoem. E agora nós vamos pegar um pouco assim, o lado negro, né? Um pouco da época da igreja também, que é um pouco difícil, complicado. Não é uma idade das trevas, como a gente estudou no ensino médio, jamais, é uma concepção muito errada que a gente estuda, não é verdade, Tobias? Não tem, não existe. Mas o segundo milênio foi um ano realmente assim de muito sangue, não é verdade? Muito sangue, muita divisão. E a nível de curiosidade, não sei se eu não peguei o começo da aula do padre, mas eu não sei que você explicou o que é a palavra concílio ecumênico. Não? É claro para todo mundo? Não. A palavra concílio significa reunião, né? Então, concílio. Então, é reunião, assembleia, a gente poderia dizer assim. E a palavra ecumênico. E tem grego, né? Não vou escrever em grego, não, porque até eu lembrar. Significa o mundo habitado. Ou seja, onde teria bispos, deveriam participar. Então, pegaria toda a parte. Por exemplo, no Atos dos Apóstolos, nós sabemos que nós tivemos, né, o concílio de, primeiro que a gente fala, né, o concílio de Jerusalém. Mas ele não entra como concílio ecumênico. O primeiro concílio, igual o padre falou, ecumênico mesmo, que deveria vir, né, todos os bispos. Qual foi o primeiro? Não. Qual foi? O padre explicou. O primeiro concílio? Nicéia. Isso no ano 325, né? Nicéia. Tá certo? No ano 325. E a partir do concílio de Nicéia, nós vamos ter mais quantos concílios até os dias de hoje? 7. Quantos concílios nós tivemos até hoje? Ecumênicos. Nós tivemos até hoje 21 concílios ecumênicos. Completamente um por século, mas vai ter séculos que vão ter 4, 5 concílios, no intervalo de 10 anos, e vai ter até quase que uma lei, vamos dizer assim, uma sanção de tem 10 em 10 anos ter um concílio no período da igreja, que nós vamos passar rapidamente, tá certo? E 21. No primeiro milênio, o padre pegou os 4 primeiros concílios completamente fortes, aí ele pulou lá já para o terceiro de Calcedônia, que já no final do século VIII. Os 4 primeiros é belíssimo você estudar, você deleita, você está ali o fundamento da doutrina, você... É muito gostoso, porque pega a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, a pessoa do Espírito Santo e Nossa Senhora, a base da nossa fé. E daí surgem os grandes credos, né? O credo niceno-constantinopolitano é baseado no primeiro concílio de Nicéia e de Constantinopla, que é grande credo. Tá certo? Então é muito gostoso. O nosso, como o fundamento, a doutrina, já no primeiro milênio já está bem alicerçada, no segundo milênio, que é a partir de qual ano? Segundo milênio, a partir do ano 1000, né? Isso aí, parabéns. A partir do ano 1000, são mais algumas coisas disciplinares, mas tem dogmática também e liturgia, tá certo? Então, os grandes concílios agora do segundo milênio é mais para combater um pouco da corrupção. Um pouco da corrupção. Então, no primeiro milênio, desde o ano 325 até beirando o ano 1000, nós tivemos 8 concílios no caso, né? 8 concílios no primeiro milênio. E agora, 9, perdão. Isso é 9. 9 concílios no primeiro milênio. No segundo milênio, então nós vamos ter 13 concílios, do ano 1000 até hoje. Então nós deveríamos ver agora nessa aula 13 concílios. Vamos ver? Não. Porque não dá tempo, realmente aqui a gente deveria aulas e mais aulas, né? Uma aula completamente para cada concílio. O que eu gostaria de ver com vocês?
gostaria só que vocês tivessem bem em mente. Vocês lembram naquela aula que nós tivemos sobre a vida de Cristo? Né? Cristo morreu e ressuscitou, mas Ele vive e a sua vida continua na igreja. Né? A sua vida continua. Nós somos um prolongamento da vida de Cristo. Corpo místico. Cristo é a cabeça e nós somos o membro. Então a vida de Cristo continua. Queria pegar, só para vocês ter mais ou menos em mente, que é essa a intenção dos concílios, ver essa história da vida de Cristo que continua. Tá certo? São 9 no primeiro milênio e 3 no segundo. Somando dá 22. São 8 no primeiro milênio. São 21 concílios. Porque aí é nono, décimo, 11º. Então, 8. É, isso mesmo. É. Então foi mal. Isso aí. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Tá na mesma. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá certo? Tá bom? Então nós vamos ter isso aí. Mas aqui no segundo milênio, que gostaria que vocês detivessem, principalmente, como centro da nossa história, dos concílios, da história da igreja, o grande concílio de Trento. Vamos colocar um antes de Trento, um AT e um DT, um depois de Trento. Está certo? E agora aqui, apesar que Trento é tão forte, o concílio de Trento é tão fundamental para a igreja, que o concílio de Trento vai acontecer em que ano? Mais ou menos em que século? Século XVI, né? 1568, tá certo? 1545, né, na verdade. E só em 1500. E o outro próximo concílio, quando é que vai ser? Concílio Vaticano I, em 1869. Então, 300 anos, né, completamente. E o Vaticano II. Então, nós vamos, depois de Trento, ter dois grandes concílios. Vamos colocar o Vaticano I e o V2. Vaticano II. E aqui o restante. É? 6 e 7. É um V2. Vamos colocar um CV, né? Concílio Vaticano I e Concílio Vaticano II. Cara, Deus perdoa, vocês não. Passa nada de zoeira, meu. Passa nada. Tá certo? Outra coisa, bem interessante, porque assim, a gente não vai lembrar de muita coisa, nem eu muito lembro, então muita coisa vai passando. Mas algo interessante que a gente tem que ter bem claro, que a história do mundo, a história da igreja, não são histórias diferentes. Né? A igreja continua com a mesma história. E a história da salvação também é uma. Está tudo junto, não fazem diferença. Tá certo? Não são histórias paralelas. Então vocês vão perceber, assim como o padre deixou bem claro, que cada concílio é devido a algo que estava acontecendo na história. Cada concílio do segundo milênio é algo que está acontecendo na história, na vida da igreja, na vida do mundo. E até esse momento aqui, até o concílio de Trento, existia só católicos. Tá certo? Católicos, não vamos ter os ortodoxos no cisma, no ano 1054. Tá certo? Merece até uma relíquia do Padre Pio. Mas ele não vale historiador, né? Ele não vale. Tem que usar os talentos que tem. Tá certo? Eu vou passar quase que lendo, só para vocês terem uma noção desses concílios, nós vamos frisar no Latrão IV e Trento. Tá ok? Para não bagunçar muito. Então, no segundo milênio, nós vamos ter o primeiro concílio, o concílio de Latrão, no ano 1123, com o Papa Calixto II. E aí, nesse primeiro concílio, já tem uma certa dúvida do seu caráter ecumênico. Por quê? Porque, pensa o seguinte, naquela época, até poucos anos atrás, ainda hoje, por exemplo, em algumas regiões, é muito difícil o acesso. Então, não tinha estradas direito, não tinha asfalto, não tinha carro, não tinha aviões, não tinha nada. Então, para os bispos chegarem até uma determinada região, eram anos.
Eram anos. Não é hoje, agora vamos convocar um concílio e já ano que vem começa. Como o Vaticano II. O Papa convocou em 59, né, 1959, e iniciou no ano 1900, final de 62. Né? Então foi para organizar todo. Antigamente convocavam um concílio bem antes. Para até a notícia chegar lá, que não tinha o WhatsApp na internet, muito menos, demorava. Então muitos bispos às vezes nem compareciam. E alguns concílios vão duvidar até do seu caráter ecumênico. O que significa ecumênico? Todo mundo habitado. Então deveria todos os bispos participarem. Tá certo? E o concílio, quando ele é ecumênico, tendo todos os bispos reunidos, ele tem um caráter também de infabilidade. Diferentemente do sínodo. Ano passado, tivemos o sínodo da família. Né? No sínodo da família, é uma reunião de alguns padres, de alguns bispos convocados pelo Papa para discutir algum assunto. Ali tem caráter infalível? Graças a Deus, não. Graças a Deus não. Os bispos podem falar asneira, como a gente percebeu que boa parte das heresias é tudo de padre de bispo. Podem falar asneira ali, escrever livro, depois vem sanção, mas não tem caráter infalível, né, o sínodo. Só vai ter um caráter infalível quando o Papa pegar aqui dali e colocar como responsabilidade dele, junto a São Pedro, né, apud ad Petrum, né, em Roma. Aí sim tem um caráter infalível. Sendo da família discussão, né? Questão de divórcio, questão de comunhão para a segunda união, os bispos estão falando para ter, não sei o que, a igreja vai aprovar. Pode falar isso, mas só se o Papa, e mesmo assim questão de doutrina, né? Matérias de fé e moral, coisas já próprias da doutrina, nem o Papa tem o poder de mudar. Fecha parênteses, tá certo? Então vamos lá, Latrão I, no ano 1123, com o Papa Calixto II, proibida a investidura de leigos e concubinato do clero. Aqui a gente já começa a ver uma grande decadência do clero. Outra notícia interessante, seminários, casas religiosas de formação para o clero não existiam. Só foi começar a existir seminário, sabe quando? Vale uma relíquia do Padre Pio. Por causa de quem? Por causa do Concílio de Trento, na verdade, né? E São Carlos Borromeu é um dos primeiros a colocar em prática. Só tem mais uma relíquia, então vai ser mais difícil a pergunta. E como é que era a formação, então? A pessoa que gostaria de ser padre. Era geralmente questão muito política. Começou a parte da igreja começar a reinar e realmente ter terras, ter posses. E aí os imperadores e os reis tinham interesse do filho, do sobrinho, ser padre, para ali poder governar e chegar a ser até cardeal, financeiramente, né, ter posse. Então, era proibida a investidura por leigos, ou seja, você vai ser padre naquela região, eu sou imperador, você vai ser padre lá. E o bispo acabava aceitando. Né? Então, começou essa corrupção. Como não tinha formação, o clero também começou a cair a moral do clero, né? Com mulheres e tudo mais, vida dupla, vida dúbia e tudo mais, tá certo? Então foi convocado esse Latrão para discutir essa parte aí, que é por causa das grandes influências feitas pelos reis e príncipes. Latrão II, no ano 1139, pelo Papa Inocêncio II, a questão da simonia, a condenação da heresia de Petropruciano. Aí já começa, não é que já começa, mas agora vem um caráter obrigatório, já por sanção da igreja, do celibato sacerdotal. Olha, mas o celibato não tem raiz apostólica? Sim, tem raiz apostólica. E começou a ser obrigatório mesmo, se não me engano, no século III ou IV. Mas agora uma sanção mais forte, devido ao concubinato do clero, mexendo com a moezada, a igreja divulgou e colocou no concílio, né? Que agora realmente é obrigatório. Peraí. Ali está falando que é obrigatório o celibato para o clero na igreja ocidental. Na igreja oriental tem algumas vertentes que o padre pode... Até hoje casar. Até hoje, isso que eu quero saber. Porque o celibato... Não. A questão é a seguinte, por exemplo, Pedro era casado, tinha sogra e Jesus curou a sogra, né? É o que nós sabemos lá. Vamos pensar aqui que seja a sogra dele. Acho que Pedro ficou meio grilado.
Bom, vamos lá, fecha aqui. Vamos lá. A questão do celibato, o celibato não é um dogma da igreja como a verdade de fé. Por exemplo, Jesus é uma pessoa com duas naturezas, indiscutível isso. Ou a assunção de Nossa Senhora ao céu, indiscutível isso. O celibato é algo disciplinar da igreja. Se o Papa Francisco falasse agora o padre do clero ocidental pode casar, tá certo? Mas tem isso na igreja oriental, sempre existiu, e na igreja ocidental também existia. Alguns padres estavam mexendo com mulher, casado, normal, tranquilo. Mas aí veio a sanção e proibiu isso daí, tá certo? Hoje, por exemplo, até hoje os padres orientais podem casar, mas não podem ser bispo. Quem é bispo só pode ser celibatário. Quem é celibatário é que pode ser bispo, na verdade, tá certo? E hoje, por exemplo, tem uma grande questão que muitos padres orientais estão ficando doidos, a maior palavra, por causa de tentar conciliar tanto o sacerdócio quanto a família. Né? Então, o padre vai deixar o casamento na igreja ocidental? Eu acho pouco provável. Vai, Carlos. Sem ramificações. Vamos lá. Como é que foi essa instituição? Quem não casa mais? Como fazer isso? Não, porque assim, aqui vem uma sanção proibindo devido já à grande devassidão do clero. Mas já era proibido desde o século III e IV. Você entendeu? O celibato sacerdotal. Já era. Só que, vamos pensar o seguinte, o Código de Direito Canônico, aqui é o Densger, o Código de Direito Canônico não existia, como nós temos hoje as leis e tudo mais. O Código de Direito Canônico, o primeiro Código de Direito Canônico, valendo uma relíquia do Padre Pio, que ano que teve o primeiro Código de Direito Canônico? 1917, o primeiro Código de Direito Canônico. Então agora, bem recente. E o segundo Código de Direito Canônico, o que atual nós regemos, foi promulgado no ano 83. É 83, né, do João Paulo II, que é o atual que nós temos, tá certo? Quer perguntar, Ian? Isso, até mesmo, por exemplo, quem é casado pode ser padre, mas quem é padre não pode ser casado, que isso é algo já inerente ao sacramento da ordem. Por exemplo, hoje na igreja ocidental um diácono permanente casou, pediu ordenação diaconal, foi ordenado. Se a mulher dele ficar viúva, ele não pode casar novamente. Ele assina um documento que vai ser celibatário. Se a mulher dele morrer. Não, se a mulher dele morrer. Se a mulher dele morrer, ele não pode casar novamente. Estou falando? Vamos lá. Latrão, em 1179. Outra coisa, aqui já começa a questão, como devido à investidura por leigos, e os bispos também tinham certo interesse que, suponhamos, o Rafael fosse papa, que o Branquinho fosse um outro grupo, que fosse o Branquinho fosse papa, questão de interesse de posse, aí começou a surgir os antipapas também, né? Então o antipapa Anacleto aqui para depor ele, porque um grupo aqui, no momento da eleição, elegeu Rafael, e talvez até um outro momento, outro grupo, elegeu o próprio Branquinho como papa. Começa a surgir bastante antipapas, né? E no caso, nós vamos ter o Anacleto II. Devido a isso, tem um latrão, Concílio de Latrão II, para eleger as normas agora da eleição de um novo Papa. E a questão também do episcopado. Para ser bispo, idade mínima de 30 anos, porque tinha gente com menos idade sendo bispo. Né? Hoje em dia, com quantos anos pode ser bispo segundo o Código de Direito Canônico? A partir de 35 anos ou 10 anos de sacerdócio, né? Então, por exemplo, 35, a idade mínima para ser bispo. Então, o padre François pode ser bispo. Tem 12 anos, tem 35. E também pede-se que tenha alguma especialização, mestrado ou doutorado. Isso é verdade. Tá certo? Então começou... aqui. Aí começou a proibir para cobrar para realizar os sacramentos.
Então, muitos padres começaram a cobrar para fazer casamento, para celebrar a missa, para atender confissão, porque sobreviviam disso também. E eles começaram a cobrar de maneira usurpadora. Ah, mas hoje eu pago para casar. Paga taxas mínimas, mas você não tem condição, você não precisa pagar nada, nem para ser batizado, né? Para nada. Nem para casar. Se for padre, não tem condições, então você não paga taxa nenhuma, mas eu quero casar. Ótimo. Não é à toa que um casamento mais caro são a estrutura do casamento. Certo? Ah, que interessante, eu coloquei aqui. Aí proíbe os clérigos de terem mulher em suas casas ou visitar conventos de freiras sem um bom motivo. Começa agora a dar uma fugidinha, né? Começa a visitar os conventos, começa a surgir os mosteiros também, tá certo? Mas proíbe, uma sanção. Vamos lá. Um dos grandes concílios da Idade Média, nós temos 3, né? Da Niceia, Latrão IV, esse é considerado, e o Concílio de Trento. São considerados os 3 grandes concílios da Idade Média. Aqui com o Papa Inocêncio. Por quê? Porque foi grande, já teve bastante participação. Teve 70 decretos. A exposição da fé sobre o dogma da Santíssima Trindade, a transubstanciação, porque devido à devassidão do clero, o clero começa a perder fé. A moral está conjugada com a fé. Então, se a moral não está boa, a fé muito menos, né? Um tem que estar conjunto com o outro. E começou a ter agora regras para os padres. E reafirmou que todos os cristãos que tenham atingido a idade da razão devem confessar e receber a comunhão ao menos uma vez por ano. Então, isso já no século XII. Depois, Trento vem a reafirmar. Prestem atenção no seguinte, todos esses concílios, completamente, Trento vai pegar e abraçar. E vai colocar os decretos. Não é reafirmando em certo sentido, né? Tá certo? Mas vem para agora listar de vez. Depois nós vamos ter o concílio de Lyon, na França, já no ano 1245, com o Papa Inocêncio IV. Eu vou pular, tá certo? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar esse material para vocês. O Leão, depois, concílio de Leão, 1274, com o Papa Gregório, sobre a questão... Aqui, como nós já sabemos, já houve o cisma, né? Da Igreja Oriental, que é a Igreja Ocidental, que é a Igreja Ortodoxa, por causa da questão do filioque que o padre falou, né? O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, aí eles não querem, tá certo? Mas aí com o Papa Gregório e com o Imperador Miguel VIII, paleólogo também chamado, né? Sobrenome dele, ele aceita essa questão do filioque e os padres também. Só que depois, ele entra em certo sentido união, mas com sua morte o seu filho já não quer mais saber disso. E ele divide de vez, né? Aí depois nós vamos ter o concílio de Vienne, com o Papa Clemente V, já a questão do auxílio para a Terra Santa, as grandes guerras, as grandes cruzadas. Lembrando que aqui no século XII, XIII, nós temos os grandes santos, né? São Tomás de Aquino, São Boaventura, São Alberto Magno, tá certo? O surgimento das ordens mendicantes. Deixa eu ver. Leão, Vienne. Aí a questão do julgamento dos templários. E Constância, o Papa Gregório XII, e termina com Martinho V. Só interessante que quando Gregório convoca o concílio, foram eleitos 2 papas legítimos pelos cardeais, João XXIII e Bento XII. Não é o João XXIII do Concílio Vaticano II, né? Mas eles são depostos. Mas foram eleitos por um grupo de cardeais. Mas aí eles são depois de feita uma outra eleição, elegendo Martinho V. Esses daqui nem entram, então, na linhagem papal, né? Na lista dos 264 papas, né? Florença, vamos lá. Temos o Papa já no ano 1439 a 45, com o Papa Eugênio. Nesse momento aqui, interessante, porque devido a ter antipapas, alguns cardeais elegem um papa, outros elegem outro, a autoridade papal fica um pouco enfraquecida. Então dá muito mais interesse, mais confiança no conciliarismo.
ou seja, todos os bispos cardeais reunidos, enquanto a figura do Papa é muito fraca. E somente lá no Concílio Vaticano I, nós vamos ter o dogma. Qual dogma? Infabilidade papal. Isso aqui no ano 1400, depois de 400 anos, né? 400 anos vão ter reafirmar. Aí tem uma nova tentativa de união com as igrejas orientais ortodoxas, mas em vão também, tá certo? E aqui já começa a reafirmar o cânon católico. O que é o cânon católico? Cânon católico. É a lista dos livros da Sagrada Escritura. Quais são realmente os livros inspirados por Cristo, que vai ser reafirmado em Trento. Depois nós vamos ter o Concílio de Latrão, Papa Júlio II. Aí é tão interessante que aqui já tem algo de fé e moral, sobre a imortalidade da alma individual. Acreditava-se que teria uma alma, mas uma alma coletiva. Essa sim seria imortal, mas enquanto da pessoa em si, não seria. A igreja vem, não, opa, isso aqui está errado. Cada um tem sua alma individual, insubstituível. Que vem a grande definição também de Boécio, né? De pessoa. Persona, est, datura, aquela coisa toda. E o Concílio de Leão X. É isso, né? Isso, Latrão V, decretos de fé e moral, condenada à prática da sanção de Bourges, favorecer a criação de uma igreja nacional da França, esse decreto, né? Então já vem proibindo. Aí faz uma concordata entre as relações da igreja com a França, para apaziguar, e a questão da imortalidade da alma. Chegamos então, Trento. 5 papas. Qual foi o grande papa do Concílio de Trento? Quem? Todos eles foram muito importantes. Aí perguntamos, mas cadê o Papa Pio V? Porque nós conhecemos que o grande Papa Pio V do Concílio de Trento, ele participou como bispo, né? Mas ele só foi eleito depois do final do Concílio de Trento e foi o grande executor do Concílio de Trento. Só um parêntese, né? Nós podemos falar que teve concílios mais importantes e outros menos importantes. Pelo pouco ali que a gente passou bem rápido, dá para perceber. O grande Concílio de Trento é um grande concílio importantíssimo na história da igreja, que vai redefinir muito dos nossos dogmas que temos hoje. E é onde vai surgir aquela grande expressão, né, que é conhecida por nós. Anátema sit, né? Anátema sit, onde vai começar a colocar aqueles anátemas. Quem não crê em Deus Todo-Poderoso, anátema sit. Anátema sit. Porém, uma coisa muito importante quando a gente estuda a história da igreja, nós não podemos negar nenhum concílio. Podemos falar que teve mais importantes e menos importantes. Alguns modernistas, ou alguns tradicionalistas demais, em grandes extremos, os modernistas, o que eles fazem? Completamente negam o Concílio de Trento. Os tradicionalistas exagerados, o que eles fazem? Negam o Vaticano II. Mas o Vaticano II, se nós formos ver bem, ele não vai ser tão sancionar decretos igual ao Concílio de Trento, né, com seus decretos, mas toda a questão de fé do Concílio de Trento está no Vaticano II. Né? E uma coisa, por exemplo, que os tradicionalistas, muito tradicionalistas, falam que o Concílio Vaticano II não foi um concílio da igreja porque teve participação de protestante. Mas o Concílio de Trento também teve participação de protestantes. Né? Porque o Concílio de Trento também é chamado o Concílio da... Que período nós estamos vivendo aqui? Reforma protestante. E aí o Concílio de Trento é conhecido como o quê? Como a Contra-Reforma. Isso por causa de um padre chamado Martinho Lutero,
que em 1517, 18, publica seus decretos na porta da igreja, por isso uma revoltinha de paróquia, contra a igreja. Mas a revolta dele não surge do nada, no estralão, mas já vem algumas coisas acontecendo na igreja, que ele vem e para. A questão do purgatório já foi falado no concílio há 200 anos atrás. A questão de indulgência já foi falado 200 anos atrás, tá certo? Fechando o parênteses então, nós não podemos negar nenhum desses concílios, tá certo? O que foi decretado, somente o Papa, com sua autoridade papal, infalibilidade papal, pode chegar e alguma coisa mudar, mas não de fé, mas uma coisa de disciplina, tá certo? Então nós temos que ter o grande e justo meio das coisas. Qual que é a justificativa para os modernistas negarem esse tempo? Negarem? A questão, por exemplo, o Concílio de Trento, além dele ser um concílio de fé sobre a doutrina, né? Sobre a doutrina, um concílio litúrgico, um concílio que muda radicalmente a vida eclesiástica, questão hierárquica da igreja, começa a exigir bastante dela. Não é à toa que nós vamos ter 15, 18 anos de concílio, mas tem grandes intervalos também. E os modernistas negam o Concílio de Trento simplesmente, eu vejo assim, conversando já com alguns, uma certa revolta litúrgica, a um certo exagero litúrgico que pensam que o Concílio de Trento teria. Né? Então aí, por exemplo, começam a querer consagrar com bolachinha Mabel, enquanto o Concílio de Trento, por um lado, não é que é ritualista, mas molda, segura, em outras palavras, ingessa o padre na cerimônia. O rito de Trento, por exemplo, tem até a norma de quantos centímetros os braços do padre podem ficar abertos. Não pode ficar aberto demais, mas não pode ficar fechado demais. Tem um tamanho certo, centímetro certo, que eu não me lembro quanto. Então o padre se sente muito engessado, né, muito fechado. Apesar que o Vaticano II foi um novo ardor, um novo ar que entrou pela janela, assim como o Papa João XXIII falou, dentro da igreja, porque foi um momento da história também. Então, a história naquele momento ali no ano 1545 era necessário. Era necessário. Mas agora para os nossos dias atuais, João XXIII, São João XXIII, né, santo, que eu acho que é um dos papas assim, formidáveis, o homem bom, aquele bochachão, né, aquele cara bacana. Você olha para ele, você vê quase que um Francisco, mas ele é um Francisco dentro da sua época. Vê um Papa, por exemplo, saindo, visitando um hospital, o Papa João XXIII fazia isso, né? Então, assim, a questão modernista, dos modernistas exagerados, é que eu acho que vê o Concílio de Trento muito fechado, muita bitolação. E foi, em certo sentido, mas isso na época. Mas eu não posso chegar e negar agora o rito extraordinário de São Pio V. Né? Não posso negar. Não presta, não vale para nada. Sinceramente falando, não converia nos dias de hoje celebrar a missa no rito dentil nas nossas paróquias. Talvez para um grupo que gosta, legal, bacana, sem problema algum, ótimo, né? Porque ali é um rito da igreja. Mas assim, colocar na missa domingo à noite com 300 jovens lá, com o padre mostrando a bunda para todo mundo, acho que não convém, né? Mas realmente. Tá certo? E ontem, por exemplo, que eu dei um sumiço, dei um perdido, eu fui levar o Frei Juvenal para celebrar a missa. Ele tem 90 anos, de padre tem 50 e poucos. Então ele foi ordenado no rito antigo. Eu tive a ousadia de perguntar para ele o que ele mais achava dessa mudança de rito. O que ele mais achava. E ele falou com todo entusiasmo. E falou assim, o Vaticano II foi uma nova vida na igreja, porque agora nós podemos olhar para as ovelhas e elas olharem para nós e perceberem, conseguirem entrar nesse mistério da Santa Missa. Achei bem bacana. Então, padre com a consciência clara, que foi ordenado no rito antigo, celebra o rito novo, mas não nega nenhum nem outro, vive os dois. No rito antigo não celebra não, mas assim, né? Não foi ordenado, né? Ele foi ordenado nesse rito antigo, tá certo? Então, o Concílio de Trento,
Bom, vamos lá, o Concílio de Trento foi o grande concílio, o maior concílio da igreja, maior que o Vaticano II em questão de tempo, mas de pessoas não. O Concílio Vaticano II já teve bastante, mais ou menos 5.000 pessoas participaram do Vaticano II. Aqui já participavam mais ou menos, acho que 2.500 pessoas nessa época, né? Juntando todos os bispos, padres conciliares. Por exemplo, Dom Álvaro, primeiro sucessor de São José Maria Escrivá, ajudou no Vaticano II como padre conciliar. Bento XVI também, né? E o João Paulo II também ajudou, né? Bom, participou, alguns protestantes foram convidados, porque o Concílio de Trento foi convocado para combater a reforma protestante. Chamaram alguns protestantes para conversar, igual o padre François falava. A questão da heresia, primeiro chama, vem cá, converse. Isso aqui seu está errado. Vamos explicar aqui de novo. Volta lá. Não, vou corrigir não. Chama de novo, corrige. Quer não? Não quer? Anátema cite neles. Foi feito com Lutero. E é tão interessante que dizem os mitos sobre Lutero, que já no final da sua vida, 2 fatos, diz que ele estava... Porque os protestantes, esses aqui do século XVI, eles veneram Nossa Senhora de boa, reza terço, celebra missa, né? Já negava algumas coisas, mas alguma cerimônia. Já negava a transubstanciação, reafirmado no concílio anterior, 2 concílios antes. Mas Lutero diz que uma vez, no final da sua vida, sua esposa, à noite, olhando para o céu, vendo aquele céu bonito, falava assim, hoje o céu está bonito, né? E ele já com a consciência pesada, mas não é para nós. E tem um adágio que também fala, né, que a igreja, para se viver, a melhor igreja seria a protestante. Mas para morrer, a melhor igreja é a católica, porque você tem a certeza da salvação. Né? Mas a viver, na igreja protestante, você vive como um relaxo, né? Tranquilo, né? Hoje em dia, as igrejas, boa parte, está favorável ao casamento homossexual, ordenação de mulheres, uma coisa que aconteceu na igreja anglicana, certo? Outra coisa, por exemplo, muitos imperadores gostaram dessa revolta de Lutero. Gostaram, porque rompendo com a igreja, você vai romper com um monte de bens, de posses, dinheiro, gente. O que corrompe o mundo é o tal do dinheiro. E é o que levou Jesus à morte, né? Quantas moedas? 30 moedas de prata. Não é mulher, não é bagunça, não é droga, não é cerveja. É o tal do dinheiro que realmente corrompe o homem. Só para avisar que vai sair um podcast sobre Lutero, que já está gravado. Então bacana. Não, legal, ótimo, parabéns. Aí vem com detalhes da vida de Lutero, é interessante isso, né? Bom, vamos lá, então, o Concílio de Trento, vamos lá, pessoal, tem a grande finalidade contrapor a reforma protestante, né? Contrapor. Tivemos 3 grandes sessões. No primeiro período, 1545 a 1548, decreto sobre a Sagrada Escritura, questão da inspiração, o cânon bíblico, né? Que alguns protestantes já nessa época começaram a negar alguns livros. Por quê? Por causa da língua. Falando que a língua inspirada mesmo, no Antigo Testamento deveria ser só o hebraico. E alguns livros a igreja não tem em hebraico, aramaico, em grego, né? Tá certo? Aí vem a reafirmar também a questão da tradição, pecado original, justificação e os 7 sacramentos em geral. Já começa a negar a questão da graça. Certo? Aí tivemos um intervalo de 3 anos. Por que tem esse intervalo? E outra coisa, é dispendioso você manter 2.000 pessoas. O Vaticano II, porque foi rápido também, até o padre Dom José Aparecido, auxiliar de Brasília, estava comentando isso. É muito dispendioso. Então, o Vaticano II foram 3 anos. Você manter 5.000 pessoas ali diário, comendo, alimentando, haja grana, né? Só nós aqui, imagina quando nós não gastamos de comida, não é verdade? E bispo come bem. Então, tá certo? Já no segundo período, a questão da Eucaristia, transubstanciação, vem a reafirmar bem bacana sobre a transubstanciação. O que é o dogma da transubstanciação? O que é, gente, o dogma da transubstanciação?
Isso, e mantém as matérias, né? Tá certo? É isso aí. Aí vem a extrema-unção, penitência, extrema-unção. E por fim, um terceiro período de 2 anos, vamos dizer assim, a questão da Sagrada Comunhão, modalidade. Por exemplo, como é que a Sagrada Comunhão tem que ser dada? De joelhos, em pé, na mão. A questão do jejum. Antigamente, a partir do concílio, já antes, né, mas o concílio de Trento vem a reafirmar que as missas poderiam ser até que horas? Até meio-dia. Todas as missas eram só até meio-dia. À tarde e à noite não se celebrava a missa. O jejum eucarístico, se a missa era pela manhã, quando é que a pessoa tinha que começar o jejum eucarístico outro dia? A partir da meia-noite. Poderia beber só água, né? Hoje o nosso jejum eucarístico é de quanto tempo? 1 hora antes da comunhão. 1 hora antes da comunhão, né? A missa é 6 horas, 7h30. A partir de 6h30? Não. De repente, se a homilia do padre for longa, né? Mais no sentido espiritual. Aí uma vez, até um seminarista lá em Petrópolis falou assim, eu falei para ele, 1 hora antes da comunhão, o que rege quem vem refazer isso é o Papa Bento X. Já em 1917, ali na Primeira Guerra Mundial, porque eu tinha um grande amor pelas crianças. Isso por causa das crianças. Aí um seminarista uma vez falou assim para mim, não, é 1 hora antes da missa, não, 1 hora antes da comunhão. Então, se eu for na canção nova, eu posso comer um fandangos na hora da homilia. Porque lá a homilia é 1 hora, né? Aí eu falei assim, poder você até pode, por questão do jejum eucarístico, mas você acha digno? Não, então é o seguinte, Né? Você acha digno? no caso da missa do Padre Matias, você pode jantar durante 7h30, 1 hora antes. a missa dele é 7 Mas horas, 8 horas, você não é digno, porque ali você está participando de um santo sacrifício, né? Você está ali no Calvário. Então, outra coisa, balinha, chiclete, tira jejum eucarístico, tá? Só água que não, leite se for tomar com remédio. Remédio também não tira, pode. Tá certo? Leite. Tá em Roma fazendo doutorado. Volta agora. Bom, vamos lá. Caráter sacrificial da missa, o sacramento da ordem, matrimônio, purgatório, indulgência, a veneração das imagens, o novo índex novo. O que é o índex? Vocês lembram disso, os índex da igreja? Livros lista de livros proibidos. Já tinha, né? Aqui eu não sei. Mas era aqueles livros, por exemplo, de heresias mesmo, que falavam qualquer coisa. A igreja, esses livros são proibidos qualquer católico ler. Né? Então foi feito, Leonardo Boff. Tá certo? Aí aqui surge a ideia de escola de formação para o clero, direito eclesiástico para esses cânones. Porque até esse momento, aqui, por exemplo, a gente começa a ter os cânones, aí no Concílio de Trento, mas não o próprio Código de Direito Canônico. Começam as leis. Então, por exemplo, eu risquei algumas aqui, deixa eu ler para vocês. Cadê? Ah, meu Deus do céu. Bom, deixa aí. Tem que achar aqui onde eu circulei. Tá lá. Vocês percebem que no Concílio de Trento é completamente a doutrina dogmática mesmo, a vida litúrgica e a vida moral da estrutura da igreja, dos bispos, do Papa, dos bispos, do sacerdote e também laical. E aqui agora começa a unificar o rito romano, aonde nós vamos ter a unificação do rito, a promulgação do missal romano pelo Papa Pio V, que foi eleito no ano 1566. Olha, eu não coloquei o Papa Pio V, mas Papa São Pio V foi um grande Papa, não somente questão de liturgia, mas foi um rapaz que realmente teve pulso firme. Digamos assim, talvez a um Bento XVI, né, porque é um cara realmente enérgico.
e bem clara e reta a doutrina, Pio V. Ele também foi o Papa da questão da criação dos seminários, a criação do Catecismo Romano também, de Trento, que é completamente o que nós temos hoje, né? Mas a mesma doutrina. Foi o Papa também da vitória de Lepanto, né? contra os muçulmanos, né? Que viriam invadir a Europa e talvez selariam o catolicismo, os cristãos. Mas aí, graças à intercessão de do Rosário, Nossa Senhora das Vitórias, que hoje é promulgado no dia da vitória, que é dia 7 de outubro, de 1571. Tá certo? Bom, feito isso, vamos lá encerrar, vamos dar um pulo, upgrade. Acabou em 1563 o Concílio de Trento. Tudo lindo, tudo maravilhoso. A igreja agora foi reformada, a doutrina foi reformada. Mas mesmo assim começaram a haver divisões com a igreja. Começou a surgir, já tinha o luteranismo, o anglicanismo, o calvinismo. Então veio todo esse ismo aí, tá certo? Isso durante até hoje, né? Que cada dia parece um trem novo. Mas a questão da doutrina da vida da igreja foi unificada pelo Concílio de Trento. O Papa Pio IX, então, convoca o Vaticano I, em 1869 e 1870. Qual que era a grande finalidade do Concílio do Vaticano I? Uma coisa, um Papa logo após o Pio IX, qual é o grande Papa logo após o Pio IX, que colocou assim em grande vivacidade o Vaticano I? Que às vezes a gente pensa que esse Papa é do Vaticano I, que é o Papa Leão XIII, com a Rerum Novarum, a grande encíclica dele, né? Que vem combater, então, o Vaticano I, principalmente o modernismo, o racionalismo e o materialismo. Essa encíclica, quem gostaria de aprofundar, é muito bacana, a Dei Filius, do Vaticano I. Show de bola essa encíclica, tá certo? Então, e outra coisa, a Pastor Eternus, a Constituição, onde vai dogmatizar, então, a infabilidade papal. Qual que é a grande questão do Vaticano I? Combater o modernismo, com todos aqueles filósofos que a gente tem louco começa a aparecer, certo? E também a infabilidade papal. O Papa agora vem, o que o Papa diz, ex cátedra, em matérias de fé e moral, tá certo? O Papa não erra. O Papa não erra em matérias de fé e moral. Ficou perdido. Beleza, agora nós chegamos no grande CV2, Vaticano II. 107, no grande Vaticano II. O Vaticano II, algo interessante antes do Vaticano II, que às vezes a gente, igual eu falei no início, cada concílio tem uma história. Não é que o Papa deu um estralo aqui agora, vamos convocar um concílio. Não, tem uma heresia, tem algo que está acontecendo por trás para o Papa convocar o Concílio Vaticano, os concílios. No caso do Vaticano II, que é no ano 1962, alguns já estavam nascidos, né? Já no início do século XX, começa um movimento litúrgico, um movimento bíblico, um movimento pastoral e um movimento patrístico. O que é esses movimentos? Padres, conventos começaram a estudar, refazer algumas coisas. Então, o Vaticano II já vinha sendo preparado, diríamos assim. Não é à toa que o João XXIII, quando ele é eleito Papa no ano de outubro de 1958, uma das coisas que ele falou já em janeiro do ano seguinte, 59, o que seria? De convocar um concílio, principalmente para reformar a parte litúrgica, a fim de que deixar um novo ar entrar dentro da igreja, porque a igreja realmente estava parada, sentada. Muita coisa vinha acontecendo e a igreja estava realmente parada, sentada. O que o Papa Francisco hoje fala tanto. Prefiro uma igreja acidentada, doente, quebrada, mas que vai de encontro à ovelha, a uma igreja sentada, acomodada. Não é verdade? Que o Papa Francisco vem falando tanto. Nenhuma novidade. O Papa João XXIII já falava isso, né? Então o Vaticano II vem para dar esse novo ar. Qual que é a grande finalidade, então, do Vaticano II?
documento Sacrosanto Concilium, no primeiro número, fala assim, esses 4 verbos: intensificar, atualizar, favorecer e incentivar. O objetivo do concílio é intensificar a vida cristã, atualizando as instituições que podem ser mudadas, favorecendo o que contribui para a união dos fiéis em Cristo e incentivando tudo que os leva a viver na igreja. Gente, isso aqui é um inovador missionário. O Papa João XXIII, que era núncio apostólico na Turquia, e na outra que eu esqueci, depois foi patriarca de Veneza, ele já tinha esse grande ardor, que conhecia a necessidade da igreja, que a igreja realmente estava meio ficando para trás mesmo. Né? Então, a grande finalidade do Vaticano II não seria dizer coisas novas, mas sim intensificar, atualizar, favorecer e incentivar a vida cristã, a vida laical. Um fato interessante, antes do Vaticano II, e por isso que nós estamos aqui, no ano 1928, acontece algo interessante. O que acontece interessante nesse ano na Espanha, na cidade de Madrid? Fundação do Opus Dei, 2 de outubro de 1928. O padre José Maria Escrivá já via essa necessidade dos leigos voltar, a ser santo. Não é uma mensagem, o Vaticano vem falar algo novo. Não é à toa que, por exemplo, tem um fato interessante, que quando o padre José Maria Escrivá encontra com João 23, aí o João 23 fala, nós precisamos fazer muito ecumenismo. Aí o padre José Maria Escrivá fala, Papa, ecumenismo eu não aprendi do senhor não, já fazia de tempo, porque o padre José Maria Escrivá já fazia conversas com muçulmanos, tem colaboradores muçulmanos na obra e tudo mais, né? Tá certo? Então, aqui já vem intensificar, falar para todos os leigos serem santos. Bom, qual que é o resultado, então, do grande Vaticano II? Suas grandes encíclicas, 16, se não me engano, percebem que vai mudar toda a vida da igreja. Na parte da eclesiologia, nós vamos ter o documento Lumen Gentium. Na parte da pastoral, Gaudium et Spes. Na vida hierárquica, os bispos, Christus Dominus, os padres, Presbyterorum Ordem. A formação dos padres, seminários, Optatum Totius. A vida religiosa, Perfecta Caritatis. Os leigos, Apostolic Actuositatem. Aí para as igrejas orientais, Orientalium Ecclesiam. A revelação divina, Dei Verbum. Liturgia, Sacrosanto Concilium. Liberdade e direitos humanos, dignidades humanas. Relação com os não cristãos e ecumênicos, Nostra Aetate e Unitate Redintegratio. E da educação católica, Gravissimus Educationis, e Missiologia ad Gentes e a comunicação social intermerífica. Bom, então, esse é o Vaticano II. O documento Sacrosanto Concílio, logo após, teve outras instruções após ele, Primeira instrução, vários outros, até hoje. Se hoje perguntassem para vocês, a igreja precisa de um novo concílio? Diria que não. Hoje, nós agora que estamos começando a interpretar corretamente o Vaticano II. Muitos padres na época, bispos, não souberam interpretar o Vaticano II e tiveram grandes cismas, grandes divisões. Tá certo? Hoje, agora que nós estamos vivendo uma verdadeira liturgia, uma verdadeira doutrina, tudo mais. Talvez nós não vamos estar vivos para o próximo concílio, que acho que vai demorar um bom tempo até a gente atualizar. Com tudo isso, quero finalizar o seguinte: essa é a vida de Cristo, essa é a vida da igreja, o corpo místico. Simplesmente essas aulas para incentivar vocês a estudar um pouco mais. É obrigatório, talvez, para todos nós hoje ler o Vaticano II? Sim, seria interessante. Seria muito interessante. E o Catecismo Romano também. Tá certo? É isso. Alguma pergunta? Não? Alguns avisos práticos. Gente, não apresentei para vocês. Como eu não tenho um tablet,
Como eu não tenho tablet, eu tenho que trazer um brochurão desse. Aqui é o compêndio dos símbolos, documentos, declarações de toda a igreja. 2000 anos de história aqui. Então tem tudo aqui. Então símbolos. Por que o Danzig? Danzig era o jesuíta que teve essa ideia, né? No século XIX a fazer isso. E o Hahnemann foi agora o que reformou, atualizou algumas coisas. Tá certo? Teria necessidade de todo mundo ter um desse? Teria que não. Acho que não tem tanta necessidade não. A não ser quem quiser realmente aprofundar. Tá certo? Cristo ainda vive em cada um de nós. E a gente é simplesmente membro desse corpo maravilhoso que é a igreja.